Hoje eu quero esculachar legal alguns textos, então tem 4 textos aqui enviados por membros e eu vou começar por esse aqui do Felipe Dani. Já é uma tradição aqui no canal a gente avaliar textos, né? Para quem não sabe como funciona a análise infernal do Ninho, ela é infernal porque quando você chega, eu toco a sineta dizendo que você está pronto para se lascar. E se o seu livro for ruim, eu coloco esse chifre. Completamente ridículo, inesperado para um publisher sério de uma editora. Mas eu tenho que entreter, né? Eu tenho que entreter vocês, não é mesmo? Então, se eu achar ruim, eu viro o diabo. Beleza? Boa noite também pro Kleber Carvalho. Ele falou Lords e Ladies, né? Pô, Kleber, você tem que dar boa noite no gênero neutro também no Lords e Ladies. Como é que seria o gênero neutro de Lords e Ladies? Como é que o gringo fala? Bora continuar a nossa análise, tá? A gente vai começar pelo Devorador de Almas, do Felipe Dani. Estou empolgadíssimo, porque esse nome aqui, ele não poderia ser mais clichê, mas pode, né, convencer a gente. Caramba, tá muito pra esquerda mesmo o texto. Aqui eu imagino que ele já aplicou até um espaçamento, não um recuo. Esse recuozinho aqui, ó, desnecessário. Pode deixar bem no meio, não pode ter recuo nenhum, né? Coisa nenhuma. Bora ativar aqui a nossa ferramenta de mostrar tudo para ver se está tudo certo. Olha, ele colocou um sumário automático, um negócio que eu ensino em algumas aulas. Aparentemente ele fez tudo corretamente, viu? Já adiantando assim, Felipe Dani está à frente da concorrência quando se fala sobre a edição do arquivo. Ó, o Draco tá desesperado. Draco, o que foi? Vem cá. Vem cá com teu pai. Você não aparece muito. Pera aí que o Draco, ele é o nosso contador, né? Precisa ser substituído, inclusive. Não ele, mas a minha contabilidade tá na linha da rua. Esse aqui é o Draco, pra quem não conhece ainda. Ele é o contador da Editora Flive. Ele tem o dramazinho dele. Eu vou deixar ele com o irmão dele, o Salem, que ninguém conhece ainda. O Salem tá chamando ele. Vai lá com seu irmão, vai. E a gente adotou recentemente o Salem. Ele é um gatinho que morava na rua, ele ainda tem muito medo, então ele anda pela casa, ele interage com a gente à distância, mas ele tem muito, muito medo pra eu conseguir pegar ele no colo. Mas um dia desse eu pego ele no colo. Salve, Bruna, boa noite. Bora continuar nossa análise. Se apareceu o miado deles do fundo, aí sinto muito, mas não tem o que fazer, né? Os gatinhos são o tempero da live. Boa noite pro Kyo. O tempo leva tudo. O que você quer e o que não. O tempo leva tudo. O tempo arrasa tudo. E no final só resta a escuridão. Caramba, ele rimou, né, mano? Tinha que ser o Stephen King. Às vezes encontramos outros nessa escuridão. E outras vezes perdemos eles de novo. É um drama do caramba, né? Ai, eu sou triste. Eu vi essa semana um cara reclamando no Threads que ele é Uber porque os pais dele foram ruins, porque os parentes dele que são de outras famílias, né, mas é da família dele ainda, tiveram famílias estruturadas e ganham muito dinheiro e fazem muita coisa. E ele é um motorista de Uber. Ele tava culpando os pais. Aí tinha só uma mulher assim falando embaixo, segundo não sei que filósofo, né, você pode continuar, né, nesse véu de drama, ou você pode fazer alguma coisa para mudar o seu futuro. E aí o pessoal só ficou tipo em cima dele, o cara sem saber o que fazer, né? Isso tudo no Threads. Parecia um filme, só que em texto. Essa dedicatória já me ganha, disse a Janine. Pô, então o Felipe Dani ele já tá na frente. Legal pra caramba que o sumário dele é um sumário feito de forma automática, mas me parece que ele tem um erro bem grave aqui, tá? Por quê? Tá vendo que ele pega parte 1 e o primeiro capítulo dessa parte 2 e o primeiro capítulo dessa parte? Isso aqui já provavelmente é um erro por si só. Mas é um sumário que ele tá pegando só as partes e não os capítulos. Normalmente o sumário ele tem também os capítulos, né? Caramba, qual que era a primeira página que ele apontava aqui como parte 1? Parte 1, o beijo da morte. Tá, página 6. Essa é a página 5. Não é a página 6.
Será que faltou atualizar? Acho que faltou atualizar o sumário. Mas esse parte 1 está listado como título 1. Esse O Beijo da Morte está listado como título 2. E aí aqui a gente tem o capítulo 1, 2, 3, 4, 5. O correto aqui seria você trabalhar provavelmente dessa forma. Tudo em título 1. Porque aí aqui no seu sumário ele vai atualizar para ter o nome da parte inteira na página, entendeu? E não parte 2 e o nome em um item diferente. E aí, para você fazer esse sumário ter também o número de capítulos, você tem que fazer o seguinte. Aí que você pode nomear como título 2. Aí aqui no seu sumário, você vai... na real, você vai ter que remover e inserir um novo, né? Não dá para colocar o que já existe, perdão. Sumário, aí você clica em personalizar sumário. Aqui você escolhe 2 escalas, título 1 e título 2. Você aplica e pronto. Tá aqui, ó. Parte 1, O Beijo da Morte, página 5, né? E capítulo 1, página 6. Entendeu? Para o sumário ficar bem completinho, é isso que você vai fazer. Então bora, parte 1, O Beijo da Morte. Capítulo 1. Era sempre quando o sol beijava o horizonte e se despedia que os medos e as inseguranças surgiam. Tá, era sempre quando o sol beijava o horizonte e se despedia que os medos e as inseguranças surgiam. É um começo poético, é um começo que tem um catchzinho aqui no final. Ele pode parecer contemplativo, mas eu não acho ele contemplativo porque ele é analógico, né? Ele está criando uma metáfora ou alguma outra coisa. No caso dos medos e inseguranças, né? Porque o sol beijava o horizonte, é óbvio que é o pôr do sol. Mas o porquê que isso gera medos e inseguranças é um elemento legal. Então eu acho que tá bom. Com uma voz incômoda da razão, o despertar desses sentimentos era sutil. Aqui eu já acho que enche um pouco o meu saco. Por quê? Tá errado? Não, mas me parece poético demais, mas ao mesmo tempo que é muito poético, é muito vazio, né? Como uma voz incômoda da razão, o despertar desses sentimentos era sutil. O que isso quer dizer? Quer dizer umas coisas meio superficiais, meio sem graça, entendeu? Não é nada relevante de verdade. Mas nunca completamente silencioso. Isso aqui continua no mesmo tom. Eu me esforçava para não dar sinais de que algo estava errado. A simples ideia de Leonice, cara, aqui ó, por exemplo. Se eu cortar isso aqui, fica melhor. Era sempre quando o sol beijava o horizonte e se despedia que os medos... Eu já cortaria isso aqui também. Que os medos e as inseguranças surgiam. Eu me esforçava para não dar sinais de que algo estava errado. A simples ideia de Leonice ou Carlos perceberem me fazia estremecer. Muito mais interessante, né? Por que o rapaz aqui, ele tem um problema com o pôr do sol? Será que ele é um lobisomem? Será que ele é um vampiro? Né? Eu assisti Nosferatu ontem, muito bom inclusive. Nunca tinha assistido Nosferatu e eu já li Drácula. E aí eu entendi, eu acho, se eu não estiver louco, que o Nosferatu é uma versão de Drácula. É tipo uma fanfic de Drácula, mano. Nosferatu é uma fanficzaça de Drácula. Ou Drácula é uma fanfic de Nosferatu. Porque é a mesma história, muito igual mesmo, é literalmente a mesma história, só que com mudanças no final, bem dramáticas. O final é muito diferente. Aí eu tô com o vampiro na cabeça. Sou um covarde, isso está claro. O que mais eu poderia ser? Se eu tivesse sido mais honesto com meus sentimentos desde o começo, talvez essa barreira invisível entre mim e o resto do mundo não estivesse aqui, me sufocando, me separando de tudo e todos. E ali estava eu, deitado na cama com os fones de ouvido, ouvindo bossa nova enquanto tentava me concentrar nas batidas descompassadas do meu coração. Isso aqui é muito clichê. Nossa, nas batidas descompassadas do meu coração, é clichê demais. Se eu tivesse sido mais honesto com o meu sentimento desde o começo, talvez essa barreira invisível entre mim e o resto do mundo não estivesse aqui me sufocando, me separando de tudo e todos. Eu deletaria isso aqui e daria uma reescrita nisso aqui para ficar um pouco mais interessante. E ali estava eu, deitado na cama, com os fones de ouvido, ouvindo. Eu gostaria de mais que fosse... E onde estava eu? Deitado na cama,
com os fones de ouvido, ouvindo bossa nova, enquanto tentava me concentrar. Por que ele quer ouvir as batidas do coração dele? Tem algum motivo? Se não tiver algum motivo, aí eu acho que precisaria ser diferente. Algo mais diferente, algo mais interessante. Né? Deitado na minha cama, com os fones de ouvido, ouvindo bossa nova, enquanto tentava me concentrar nas rachaduras do teto, por exemplo. Mostra que ele é pobre, né? Ou que ele mora num lugar extremamente seco, como Uberlândia. Existem essas duas possibilidades aí. É criativo, rachaduras do teto? Não, mas eu tô só deixando claro que se não for proposital, as batidas do coração, poderia ser qualquer outra coisa mais interessante que explicasse mais sobre a história. Lá fora, as risadas das crianças brincando ecoavam pelas ruas de Vale da Alvorada, e a brisa leve trazia o cheiro de comida caseira das casas vizinhas. Isso aqui, se não for em 1980, 90, no máximo, 70... Se não for nessa época que essa história acontece, as crianças não estariam brincando e dando risada na rua. Né? Elas estariam em casa jogando Minecraft. E o cheiro de comida caseira também poderia ser substituído por cheiro de nuggets. Né? Mas bem mais brasileiro. Era tudo tão vibrante, tão distante de mim. O mundo ao meu redor parecia dançar numa alegria que eu mal conseguia tocar. É legal isso porque extrapola que o protagonista ele é tão triste, tão depressivo com a vida dele, que o mundo parece mais feliz do que realmente é. Porque na realidade, realmente pode ser Nugget e Minecraft. Mas ele imagina que tem um cheiro de comida caseira e que crianças estão se divertindo. A única coisa que eu ainda tinha controle era esse truque. Prestava atenção no ritmo do meu coração, tentando desacelerá-lo. Ah, entendi, é proposital. Fazendo a ansiedade recuar. Fazia tanto tempo que praticava isso que se tornara quase automático. A luz que entrava... Eu vou dar um chute, tá? Se ele não fizer essa técnica, ele ganha um superpoder. O coração dele acelera muito e ele passa a, tipo, aquele cara das balas que faz curva, sabe? Começa a ver o mundo em câmera lenta ou algo assim. Aposto que é um bagulho desse, mano. Seria bem legal se fosse. A luz que entrava pela fresta da cortina estava cada vez mais fraca, transformando o quarto numa penumbra suave. Me levantei devagar e caminhei até a janela. Quando abri a cortina, vi o céu tingido de lilás, minha cor favorita. Era como se o céu estivesse pintando um quadro só para mim, tentando me lembrar que havia beleza aqui, mesmo que eu não conseguisse sentir. Já entendi que ele é triste, depressivo. Acho que esse parágrafo inteiro não agrega muita informação. Lá embaixo, as crianças corriam e riam, jogando badminton. Ai. Pra quem não sabe, gostaria também eu de talvez não saber. Mas o badminton, ele é um jogo que não é brasileiro. Tá bem longe de ser brasileiro, na verdade. Aqui, ó, é um desporto individual ou de pares, semelhante ao tênis e ao vôlei de praia, praticado com raquete e um volante ou pena que deve passar por cima de uma rede. Droga, é peteca. Retiro o que eu disse. Claramente o cara mora em Uberlândia. Claramente ele mora em Uberlândia. No meio de rua, o Kleber falou, automaticamente esse livro virou um anime de esporte. Caramba, verdade, mano. Se o cara não desacelerar o coração, ele fica super rápido e ganha superpoderes no badminton. No meio da rua de paralelepípedo. Eu chamaria de peteca, porque as duas crianças estão brincando de peteca no meio da rua, elas estão brincando de peteca. Ah, mas é filho de rico, eles jogam badminton. Eles jogam peteca, mano. É peteca, entendeu? Que absurdo. Eu observei a dona Annelise e o seu Raimundo, meus vizinhos, caminhando de mãos dadas até a barraca de cachorro-quente da dona Cecília. Quanto nome, que já estava colocando, mas tudo bem, as mesas de plástico na calçada. A luz amarela dos postes começava a se acender devagar, iluminando o branco das mesas. O ar fresco da tarde trazia o cheiro de terra molhada, eco de uma chuva que passou mais cedo. Legal isso aqui. As árvores balançavam suavemente como se estivessem dançando com a brisa. Isso aqui pode ser melhor. Por exemplo, tá num carrinho de cachorro-quente, né? Os guardanapos tentavam voar com o vento
Mas uma máquina de cartão Cielo não deixava. Pode ser uma máquina de cartão Cielo verde, não deixava. Brasil. Eu me sentia apenas um espectador dessa cena. A alegria delas parecia ser algo reservado para os outros, algo que eu não poderia alcançar. Mesmo assim, por um breve momento, uma calma sutil me envolveu. Era como se, por um instante fugaz, eu estivesse em paz. Talvez houvesse, afinal, algo de bom em morar aqui, numa cidade pequena. De vez em quando, o silêncio interior me permitia sentir essa calma, como se essa felicidade que eu observava de longe pudesse me tocar, mesmo que só por um segundo. Isso aqui tem uma explicação psicológica, na verdade. Eu já tive isso aqui por muito tempo. Hoje fui curado, graças a Deus, porque eu não fiz nada para curar. Além de, né, aumentar minha resistência física e fazer terapia. Mas tirando isso, não fiz nada, né? Mas você enxerga o mundo como se você fosse um espectador, como se você estivesse assistindo por uma tela, e não que você tá ali de fato, sabe? Eu normalmente tinha que fazer força para me sentir no lugar de fato. Eu me enxergava como espectador dos momentos e não vivendo os momentos. E até hoje eu tenho problemas relacionados a isso. Porque é difícil de eu valorizar as coisas que eu conquisto. Muito difícil, muito difícil. Num nível acima do normal, né? Todo mundo tem um pouquinho de síndrome de impostor, mas não é síndrome de impostor. É realmente você enxerga como se não fosse você realizando, sabe? É horrível, horrível. Mas tem coisa muito pior na vida, né? Então bora continuar. Pensei em descer até a barraca de cachorro-quente. Quem sabe eu poderia terminar o dia com algo diferente, depois de quase ter tido um ataque de pânico. Mas a verdade é que eu estava exausto demais. Conversar com Dona Annelise e seu Raimundo seria até bom. Os idosos daqui, em sua maioria, eram o tipo de pessoa que falava mais do que ouvia. E eu não teria que explicar nada sobre o que estava acontecendo. Mas descer e encarar Leonice e Carlos? Não. Eles fariam perguntas, notariam que algo estava errado e eu simplesmente não tinha energia para inventar respostas. Salve, Rodrigo Lim! Faz tempo, mano, tamo junto, pô. Manda alguma coisa, por favor. Análise agora é só para quem é membro. Por enquanto, pelo menos sim. Talvez isso mude em alguns meses aí, tô com um plano. Mas vamos ver. O plano era simples, ficar no quarto até amanhã. Eventualmente um deles entraria para ver se eu estava bem. E eu fingiria estar dormindo. Logo, o sono real me pegaria de verdade, só mais uma noite sem comer. Nada que eu já não tivesse feito antes. Fechei a cortina com cuidado, voltando ao conforto da penumbra que a cada segundo se consolidava em uma escuridão. O tom azulado em tudo ia esvaecendo, e a luz que entrava pela fresta da cortina ia perdendo sua força. Me deitei novamente, tentando me afundar no colchão como se pudesse me esconder dos pensamentos que insistiam em me assombrar. Cada respiração era um esforço consciente para afastar os medos que vinham junto com aquela escuridão. Minha atenção se desviou para o brilho fraco do celular na mesa de cabeceira, finalmente. A tela acendeu sozinha, revelando uma pilha de notificações que eu não tinha a menor vontade de checar. Deve fazer parte de algum ARM de K-pop, né? Aí o celular é cheio de notificação. Porque a pessoa tá aqui dizendo a 7 páginas que é a pessoa mais depressiva do mundo, mas socialmente ela tem centenas de notificações. É fã do Jungkook. Ou do Jimin do BTS. Eu sou fãzaço do Jungkook. Aquela música dele, Seven. Nossa senhora. Me pegou muito. Clarissa, com certeza. Provavelmente 10 das 11 mensagens eram dela. Não queria... Deve ser amiga dele de K-pop. Não queria falar com ninguém. Especialmente hoje. Deslizei o dedo apenas para ativar o aplicativo de sons da natureza. Puta que pariu, cara. O som suave das ondas quebrando começou a preencher o vazio do quarto pelos fones de ouvido. Uma tentativa desesperada de rivalizar com o tumulto na minha mente. O que acontece quando o sol se põe? Fechei os olhos e tentei me imaginar em um lugar distante, onde o mar encontrava areia e os dias eram banhados por uma luz que não trazia complicações. Mas essa paz não durava, nunca durava. O calor do quarto parecia aumentar à medida que eu tentava sem sucesso acalmar minha mente. Cara, assim, já tenho uma opinião, já estamos em 20 minutos ali
ali de análise, então eu já vou dar a minha opinião, tá? Felipe Dani, primeiro ponto. Realmente a edição do arquivo tá muito boa, então parabéns. Se você presta atenção, sabe o que tá fazendo. Foi triste, a galera falando que foi triste, a doideira. O texto também tá muito bem escrito. Gostei da escrita, acho que você escreve bem, mas eu acho que onde você poderia evoluir como escritor é na sua visão, na sua personalidade de autor. Evoluir nas suas referências, sabe? Buscar mais conteúdo bruto para conseguir trazer para sua narrativa, né? Inclusive, Rodrigo lembrou, deem o like tanto no vídeo quanto na live, tanto no Instagram quanto no YouTube. O que eu quero dizer com buscar essas referências, né? Você viver a vida, você ler mais, escrever mais, assistir mais, viver mais, beijar mais na boca. Lucas, eu sou casado. Então, você beija na boca de quem você é casado, né? Vive a vida, sabe? Vai lá e bota a cara do lado de fora da janela de um avião e vê o que acontece. Você vai ter uma experiência para escrever no seu livro. E analisa mais o seu entorno para que você entenda como as coisas são, a peculiaridade delas, tipo a máquina verde da Cielo, e aí você aplica essa personalidade que existe ao seu redor dentro da sua narrativa. Porque você vai ter uma percepção mais aprofundada do que está acontecendo. Eu fiquei curioso de saber o que acontece quando a noite cai. Eu acho que a gente demorou muito tempo ali com explicações do entorno, que eu pessoalmente não gosto. Como o livro tem 478 páginas aqui, pelo que eu vi num 14x21, eu acho que esse livro tranquilamente diminuiria de 400 páginas, se todo o resto for assim. Citar marca é meio perigoso ou não? Perguntou a Janine. Escritores e etc. podem citar marcas nos seus livros? Mesma coisa que você pode fazer em rede social, você pode fazer num livro, tá? Pode parecer absurdo isso que eu tô falando, mas é a pura realidade. Se você citar uma marca só citando ela, não tem problema nenhum. Agora, se você difamar, atacar uma marca em um livro seu, você tem que ter como provar, porque eles podem te processar por difamação e calúnia também, né? Mesma coisa que você fazer um tweet é você escrever um livro. A diferença é só o tamanho e que o tweet não dá dinheiro, né? Que absurdo. Mas é isso, tá? Felipe, de todo jeito, potencial, um bom caminho para seguir, mas invista no seu desenvolvimento, tá bom? Um beijo no seu coração e de todo mundo que viu esse corte e quem tá na live, a gente vai continuar analisando mais textos agora.